Facel, a ADEF, iniciamos, neste momento, a cerimônia de abertura do Seminário Internacional Transformações na Administração Pública. Saudamos as autoridades conosco conectadas e convidamos a todos a compor, para compor, né, nossa mesa virtual, os professores que adiante mencionarei. Professor Geraldo Tadeu Escaramuça da Silva, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil, coordenador do curso de Direito da Faculdade Municipal de Linhares, Facel, professor universitário e advogado. Uma honra tê-lo aqui, professor Tadeu. Professor mestre Rodrigo Reis Cirino, que vos fala, possuo mestrado em Direito, Estado e Cidadania, especialização em Direito Privado, Direito Processual Civil, já fui servidor público federal e advogado. Sou membro da Academia Notarial Brasileira, da Associação dos Notários do Brasil e do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo. Atualmente, sou presidente do Colégio Notarial do Estado do Espírito Santo, exerço a função de tabelião de notas e sou gestor da Escola Notarial e Registral do Espírito Santo. Bom, professora doutora Cíntia Cristiele Braga Dantas, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutora em História pela Universidade Federal de Uberlândia, temas de pesquisa: História do Brasil, História da Arte, História do Cinema, Sociologia, Metodologia da Pesquisa, Educação, Estudos Culturais, Ciência Política, Análise do Discurso, Estudos de Memória Social, professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, CEDU do Estado do Espírito Santo, professora titular da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Facel, e presidente da nossa Associação dos Docentes Efetivos da Facel, ADEF. Uma honra tê-la aqui, professora Cíntia, uma alegria tê-la nessa noite conosco. Professora doutora... Sou eu que agradeço. Ok. Professora doutora Ludmila Calimã Campos, doutora e mestre em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, realizou estágio de doutorado na École de Hautes Études em Ciências Sociales, Paris, entre 2012 e 2013, professora titular e pesquisadora concursada da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Facel, e vice-presidente da Associação dos Docentes Efetivos da Facel, a ADEF. Professor Rodrigo Santos Neves, doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, Faculdade de Direito de Vitória, do Espírito Santo, mestre em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Público da Faculdade Municipal de Linhares, Facel, membro associado da Academia Brasileira de Direito Civil, ex-vice-presidente da Comissão de Advogados Públicos da OAB Estado do Espírito Santo, procurador municipal, advogado militante no Estado do Espírito Santo e um dos organizadores aí do nosso evento, né? Seja bem-vindo, professor Rodrigo Santos Neves. Felipe Klein, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador, membro do Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná, membro associado da Rede Ibero-Americana Juvenil de Direito Administrativo, assessor editorial da AIC, Revista de Direito Administrativo e Constitucional, área de Direito da CAPES, professor na pós-graduação Lato Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, coordenador adjunto e professor do curso de especialização em Direito Administrativo do Instituto Romeu Felipe Bacelar, membro da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da OAB do Paraná, advogado em Curitiba, Paraná. Daniel Castanha de Freitas, doutorando e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, pesquisador, membro do Núcleo de Pesquisas e Políticas Públicas e Desenvolvimento Urbano da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no PED, PUC, Paraná, professor de Direito Administrativo da FAAI, Centro Universitário Campus São José dos Pinhais, Paraná, e de Fundamentos de Direito Público da FAAI, Centro Universitário Law Experience Program, Campus Curitiba, Paraná. Advogado e autor da obra Direito Fundamental à Saúde e Medicamentos de Alto Custo pela editora Fórum 2018. Professor Dr. Juan Carlos Covila Martinez, professor de Direito Administrativo da Universidade Externado da Colômbia, advogado e mestre em Direito Administrativo da mesma instituição, doutor em Direito
pela Universidade de Barcelona, Espanha, foi pesquisador visitante do SPISA, da Universidade de Bolonha, Itália. O seu trabalho foi premiado pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais, pela Ordem dos Advogados de Barcelona e pela Fundação Manuel Jiménez Abad, Espanha. Foi consultor e advogado contencioso em questões de direito administrativo, compras públicas e ordenamento do território de entidades públicas e privadas, entre outras, UN, Habitat, MINIC, e Superintendência de Transportes. Atualmente trabalha como chefe do gabinete jurídico do Ministério da Habitação, Cidade e Territórios. Então, agradecemos a todos a presença, várias autoridades, o currículo muito extenso dos nossos participantes e palestrantes dessa noite, então uma alegria muito grande. Saudamos todas as autoridades presentes, de forma especial aos nossos coordenadores, alunos, professores, servidores e a comunidade jurídica aqui presente. E não só a comunidade jurídica, mas a comunidade toda, a comunidade de todas as relações sociais que se fazem aqui presente. Nós tivemos mais de 300 inscrições, ainda estão chegando várias inscrições, então uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, nesse evento de grande magnitude. Para dar as boas-vindas, sem mais delongas, convidamos a professora doutora Cíntia Cristiele Braga Dantas, nossa presidente da ADEF, para as suas considerações e abertura oficial do evento. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço imensamente o convite e, primeiramente, gostaria de saudar a iniciativa, né, dos professores, os dois Rodrigos, aí Rodrigos em dose dupla, né? Então, promovendo esse evento de extrema importância para o momento que a gente atravessa. É um tema bastante delicado, né, de se tratar. E aí a gente tem aí essa iniciativa maravilhosa que reúne profissionais que podem nos esclarecer muito a respeito desse momento, né, desse contexto em que emerge a necessidade de uma reforma administrativa que não é de agora, né? A necessidade de reforma não só administrativa, mas outras reformas que a gente vem acompanhando aí de uns tempos para cá, há uma demanda cada vez mais intensificada das reformas, né? Reforma que já foi feita no campo trabalhista, reforma previdenciária, e agora as reformas administrativa e tributária que estão aí na ordem do dia, né? E aí eu saúdo os professores pela iniciativa, parabéns, e saúdo também os palestrantes que estão aqui, que vão nos agraciar com o seu conhecimento, que vão somar nessa nossa, né, construção de cada vez mais valorizar o conhecimento científico, né, para tratar de questões da esfera pública, né? Trazer mesmo essa parceria é fundamental. E aqui, em nome da ADEF, da Associação de Docentes Efetivos da Facel, né, eu venho, então, prestigiar o evento e, assim, me sinto honrada de poder abrir o evento. E, assim, é incrível, eu gostaria só de destacar isso para não me alongar e deixar o tempo para quem sabe o que está dizendo, né? Eu achei interessantíssimo quando o professor Rodrigo Santos Neves me chamou, pensando, né, essa participação da ADEF na abertura, que justamente administrativo, de transformação da administração pública, né, esse contexto que, então, emerge as reformas e a administração pública está no momento de ser repensada, né, passar por transformações, então a ADEF ela vem representar aquilo que está na boca do povo, né, que é o grande vilão, que é o servidor público, né? O servidor público, ele, então, é construído como um grande vilão dessa proposta de reforma administrativa, então, sendo aí o responsável por inchar as contas públicas, né? Por promover o Estado máximo, né? Então, ele é o grande vilão aí sendo construído, né? Há uma representação construída para, então, identificar o servidor como esse grande vilão. Eu acho que aqui a gente vai ter espaço para poder discutir sobre isso, e a gente, na condição de professor concursado, né, de docente que passou por todo um processo para chegar na condição de servidor público, né, aí a gente pensa aí a condição que a gente vive e, então, está falando sobre isso e passando esse momento, atravessando esse momento histórico de reformas, né? E aí, então, acredito que vai ter desdobramentos aí
para poder pensar, inclusive, só para poder concluir a minha fala, algo que me chama ainda mais a atenção é poder pensar em que medida essa transformação não é só uma transformação que é momentânea, que é governamental, em que medida essas transformações também não são transformações da própria estrutura de Estado, né? Que a gente, então, projeta, né? Em que medida o Estado de bem-estar social ele vem perdendo força, em que medida outra proposta de Estado vem aparecendo, e aí, então, essas reformas, elas são um termômetro, eu acredito, para a gente poder pensar exatamente essas transformações, né? Mas eu não quero me alongar. Muito obrigada, parabéns a todos os envolvidos, desejo que as discussões rendam muito e que sejam muito produtivas para a gente poder, então, pensar temas de relevância na esfera pública de modo participativo, de modo democrático, ampliando. E aí estou muito feliz também que tem esse tanto de inscrição, que maravilha que as pessoas estão interessadas realmente em construir esse debate na esfera pública. Muito obrigado, pessoal. Bom seminário para todos nós que iniciem os trabalhos. Okay. Bom, obrigado, professora Cíntia, uma grata honra tê-la aqui conosco. Antes de nós iniciarmos as palestras, gostaria de registrar a presença de inscrições e de palestrantes, inclusive da Colômbia. Então, uma grata honra a gente fazer esse seminário, né, conectado também a outros países. Gostaria de registrar também que as perguntas aos palestrantes deverão ser encaminhadas pelo nosso chat. Na medida do possível, ao final dos debates, nós iremos passar aos nossos palestrantes. Bom, antes de darmos início ao nosso seminário, gostaria de passar por último a palavra ao nosso coordenador, professor Tadeu Escaramuça, para suas considerações iniciais ao evento. Boa noite a todos. Eu vou ser rápido aqui também, né? Como a professora Cíntia falou aqui, quem vai nos abrilhantar vai ser os palestrantes pelos assuntos, mas, primeiramente, dar os parabéns mais uma vez à ADEFE, né, pela organização do evento, também pelo professor Rodrigo Santos Neves, pela coordenação geral do evento também, e agradecer pelo convite, viu, Rodrigo? Agradeço de coração aos Rodrigos, né, a dupla, como a professora Cíntia falou. É um prazer estar aqui e sucesso, tá, para todos os palestrantes, um abraço para todos.